livro do profeta Josué, capítulo 24. Que a graça do Senhor esteja sobre nós mais uma vez. Conseguimos chegar aí? Vamos orar? Deus, tudo que cantamos e dissemos, tudo que consagramos na manhã de hoje, é resultado de uma constatação nossa: não há outro Deus além de Ti. Tu és o Senhor de toda a glória, Tu és digno de todo louvor. Só Tu és capaz de transformar a nossa história de morte em história de vida e redenção. A gente sabe disso e a gente sabe que isso foi por Cristo Jesus. Então, no nome de Cristo Jesus, eu te peço, faça-se presente a Tua glória nesse lugar. Que nenhuma outra força e nenhuma outra voz ouse se equiparar à Tua nessa hora. Nós consagramos a Ti essa celebração, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e te pedimos que Tu nos ministres agora através da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Josué capítulo 24, nós estamos encerrando a história de Josué, vamos entrar no livro dos Juízes, nos 2 encontros, pelo menos de manhã e à noite, depois eu não sei mais, mas hoje de manhã e hoje à noite, vai preparando os profetas de novo. Você me lembrou essa semana, vai preparando os profetas. Depois de conquistar Jericó, Josué distribui a terra entre algumas tribos, leva 6 anos nesse processo, entrega Hebron a Caleb, foi o último encontro que nós tivemos aqui semana passada, e agora no finalzinho do livro de Josué, no capítulo 24, ele vai relembrando o povo. Josué reúne todas as tribos, capítulo 24, verso 1, de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, e começa a mostrar como é o sistema de governo de Israel. Aí, ó, as autoridades, os líderes tribais, os juízes, os oficiais de Israel, e eles comparecem diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele começa a dizer: há muito tempo eu chamei vocês, desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Chamei Abraão, e o pai de Abraão adorava outros deuses em terra estranha. Terá era pai de Abraão, ele vivia além do Eufrates, prestava culto a outros deuses. Mas eu chamei Abraão, chamei Isaac, chamei Jacó, dei a noção clara de que há um só Deus, um único Deus. Começa a discorrer toda a história. Josué vai relembrando Israel da história. Verso 6 diz: tirei vocês, os antepassados de vocês do Egito, vocês viram o mar se abrir, a perseguição dos carros de Faraó e cavaleiros até o mar vermelho. Verso 7, mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os engoli, os encobri. Verso 8, eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra. Verso 11, depois vocês atravessaram o Jordão. Josué começa a contar agora sobre a gestão dele, a narrativa agora do tempo que ele já geria, já liderava Israel. Chegaram a Jericó, a história que a gente viu domingo passado. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico. Lembra da semana passada, a gente falando da turma morrendo de medo de Israel chegando? Agora, verso 14, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. É uma palavra dura que o Josué está dando no final de carreira. Temam ao Senhor com integridade, ou seja,
com inteireza, com entrega, sejam honestos no que fazem, e com fidelidade, sejam fiéis ao Senhor. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Na outra versão, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí o povo respondeu assim: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e os nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Então, primeira coisa, foi Deus que nos tirou. Por que nós abandonaríamos Ele? Ele nos tirou do Egito. Segunda coisa, Ele fez maravilhas entre nós, diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu, terceira coisa, no caminho e entre as nações pelas quais passamos. E por último, além disso tudo, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aí o Josué fala assim: vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué sabia já qual era do povo. Josué disse: vocês estão brincando com Deus. Quando vocês estão em crise, vocês clamam a Deus. Deus resolve a parada, você sai fora. E Deus é Deus zeloso. Ele não vai perdoar essa rebelião de vocês o tempo todo. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. E aqui termina a história de Josué, o livro de Josué. Se você virar a página na sua Bíblia, em algumas nem precisa virar a página, já vem o livro dos Juízes. E olha aqui para mim, o livro dos Juízes tem uma trama muito facinho de perceber. Você vai ler todo o tempo do livro dos Juízes e a trama é essa aqui: Deus abençoa o povo fica feliz com a bênção, aí se esquece do Senhor, se rebela contra o Senhor, aí Deus castiga o povo, manda juízo sobre o povo, aí o povo clama ao Senhor, se arrepende, aí Deus levanta um juiz, um libertador para Israel, para resgatar Israel. Aí Israel fica de boa, fica tranquilo, esquece do Senhor, se afasta do Senhor, Deus manda juízo, Israel clama ao Senhor, Deus liberta o povo. A trama do livro dos Juízes é essa, capítulo 2 do livro dos Juízes, olha aí. Capítulo 2, verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida e os seus antepassados seus antepassados morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o quê? O que o Senhor reprovava, o que era mal perante os olhos do Senhor, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito. Verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e Ele os entregou nas mãos dos invasores, que os saquearam. Verso 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Capítulo 3, verso 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, pois esqueceram do Senhor, está vendo? E aí no capítulo 3, verso 7, tem título, tem um nome aí? 3:7. Otoniel, é isso? Está aí também assim? Então começa a dizer para nós esses nomes de juízes que Deus levantava. O modelo de governo de Israel dessa época, aqui do livro dos Juízes, é esse. São ao todo 16 juízes mencionados aqui, não significa que Israel só teve 16, mas 16 juízes estão mencionados aqui no livro dos Juízes. E aí começa a dizer desses juízes, cada tribo, cada clã tinha um juiz pelo menos para julgar. Então a Efraim tinha um, Manassés tinha um, sempre nas tribos ou nos clãs, um juiz
era levantado, pelo menos um juiz era levantado. O livro dos juízes escreve a história desses juízes. Hoje de manhã, escolhi compartilhar com vocês a história de Jefté. Abre lá comigo. O Jefte. É Jefte ou Jefté, pastor Jefte? É Jefté? É Jefte? Então é Jefte. Acho que poucos se associariam a esse juiz. Mas o pastor Jefte juntou o nome dele com o do cara. Verso 6 do capítulo 10 diz assim, é a mesma trama, mesmo arcabouço. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe. Eita turma para servir a outro Deus, hein? Eita turma, hein? Raça brava essa aqui. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor, verso 7, se acendeu contra eles, a mesma trama. O Senhor lhes entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Então, nessa parte da história, o juízo, a ira de Deus é revelada, ou é manifesta através dos filisteus e dos amonitas. No verso 10, os israelitas clamaram ao Senhor. A turma apertou o cinto e gritou, Deus, ajuda a gente de novo, socorre a gente de novo, dizendo, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. Confessam pecado, se arrependem, confessam pecado. E aí Deus fala assim, não vou mais ajudar vocês não, vocês estão bravos demais. Vocês estão viciados em se afastar de mim. Vocês se esquecem de que tudo que tem é fruto da aliança comigo, de que tudo que são, só são por causa da nossa aliança. Vocês se esqueceram disso, com frequência vocês se esquecem disso. Vocês estão vivendo de se utilizar da coisa, da caminhada de fé. Vocês não têm aliança, então vivam como quem não tem aliança, é o que Deus vai dizer para eles. Não vou mais ficar salvando vocês não. Verso 11 diz assim, o Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimirem, e quando vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos desses caras, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livre na hora do aperto. Vai buscar os deuses de vocês, vai fazer macumba. É o que vocês acham que dá certo, vai fazer. Para de ficar brincando comigo. Deus está bravo, não está? E vai levantar Jefté. E aí começa a apresentar Jefté para nós. Jefté, verso 1 do capítulo 11. É Gileadita, o filho de Gileade. Vai prestando atenção no currículo do cara. Filho de Gileade é o que a Bíblia diz para nós. O que mais? O que mais? Homem valoroso. Como é que diz a outra versão? Valente guerreiro, assim que diz aí? Bom de briga. Varão valoroso é quando você vai procurar namorado na igreja pentecostal. Não é assim? Aí Deus tem para você um varão valoroso, é o cara de briga, vai bater em você, casa, que na outra versão, que você vai conferir na outra versão, o cara é guerreiro valente, é bravo pra caramba, varão valoroso, guerreiro valente, pensa que... Então, primeira coisa, é filho de Gileade. Segunda coisa, é bom de briga, guerreiro valente. E terceira coisa que fala dele, como é que está aí? Xingou a mãe. Ou não? Filho de prostituta. Tem até sigla com as iniciais para usar isso no WhatsApp que usa, mas é palavrão, você não vai usar. Então, cara, era um filho de Gileade, um gileadita, um grande guerreiro, bom de briga, e um bom de um filho da prostituta, que diz a Bíblia. Esse é o currículo do cara. Esse é o juiz que está levantando na Bíblia. Esse é o Jefté. Segundo os estudiosos, deixa eu tentar dar a mãe do cara não era prostituta.
Eu sempre acho que esses caras que tentam dar uma apaziguada assim, ficam tentando defender a Bíblia, sabe assim? Eu acho. Ela era de Canaã, era de fora do clã, e como cananeia, essa é a palavra certa, cananeia, era considerada, era equivalente para eles a uma prostituta. Outros ainda tentam dar mais uma amenizada, assim. Era prostituta porque se prostituía com outros deuses, assim. Como Israel se prostituiu com outras nações. Alguns dizem isso. Eu fico, diz o texto. E se você ler comigo o texto, como a gente vai ver, você vai ver que essa história incomodava profundamente a família. Era um dissabor na família. Era um bastardo que chegou. Então, esse filho de Gileade, guerreiro valente, bom de briga, sua mãe era uma prostituta, seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu outros filhos, o verso 2 vai dizer. Eles já estavam grandes, quando expulsaram Jefté, eles disseram assim: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, aquele guaraná que a gente tomava na infância. Foi lá a cidade que nasceu o guaraná. E ali ele montou um bando de vadios. Ali ele organizou a raça rubro-negra, a torcida. Você acha que eu ia vestir essa camisa e perder O cara foi expulso de casa pelos irmãos, expulso de casa, dizendo: você não vai herdar nada, você não tem futuro nessa casa. Sua mãe é uma prostituta. Nosso pai teve uma fraqueza e se envolveu fora. A gente fez muito de te receber aqui, de te criar enquanto você era pequeno. Mas acabou, você não tem herança aqui, é o que diz o texto para nós. Expulsaram Jefté de casa. Mas o cara era bom de briga, se envolveu com a turma da pesada de Tobi, e diz que ele se tornou líder do bando. Uma turma de vadios se juntou com ele, o cara era bom de briga, deve ter começado a derrotar numa briga de, sei lá como é que foi isso, mas numa briga primeiro, derruba o líder, ganha moral, junta mais 3 ou 4, e a turma barra pesada fica com ele. Depois que a turma barra pesada fica com ele, é ele que manda. É ele que resolve, não faz nada sem ele. Aquela área lá, quem manda é ele. Algum tempo depois, verso 4, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Mais uma vez, parênteses, se os caras foram lá buscar quando viram iminência de guerra, porque enxergaram e falaram assim: aquele cara tem um exército que se juntar com a gente. Porque cá para nós, a raça rubro-negra é grande para caramba. Se juntar com a gente, o maraca é nosso. Não é? Pensa. Aí eles foram lá, pequenos, provavelmente torcida do Botafogo, uma Kombi. Junta nosso exército, aí uma Kombi, foram lá buscar os caras e falaram: e olha que meu time perdeu ontem, você pensa se ele ganha. Aí eles chegam lá e falam assim para o Jefté: você que é o líder da torcida toda. O cara fala: sou eu mesmo. Então, a gente quer chamar você de volta, a gente quer você do nosso lado, a gente quer você junto a gente. Aí o Jefté fala assim: peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês me expulsaram de casa, vocês me tiraram da terra. Quando minha família me chutou o traseiro, ninguém foi por mim. Me virei sozinho, reorganizei a vida. Agora eu estou por cima, vocês estão ameaçados, vocês querem minha ajuda? Os caras dizem: é assim mesmo. É isso mesmo, a gente está arrependido, a gente não devia ter feito isso. A gente quer você do nosso lado. Eu já contei para vocês que uma vez eu nem briguei com um cara. Falei isso aqui já há bastante tempo. Mas um cara arranjou uma encrenca com meu irmão, eu comprei a briga, coisa de criança mesmo, de sei lá quantos anos, pré-adolescente.
E eu comprei a briga do meu irmão e disse que o cara, se aparecesse na rua, eu quebrava a cara dele. Uma coisa de criança, você vê. Mas o cara levou a ameaça a sério e ele morava a 1 quadra da minha casa, do lado oposto da rua. Depois de um tempo eu comecei a perceber que eu saía no portão, ele estava do lado de fora e entrava no dele. Eu saía no meu, ele entrava no dele. E aí começaram a dizer, olha, ele não fica na rua se ele te ver, ele está com medo de você pegar ele. Aí eu gostei dessa coisa e quando eu vi, agora eu já não só saía, eu saía com cara feia. Isso foi, ó. O cara foi crescendo, depois já adolescente, e hoje, adultos, perguntar assim, qual foi o motivo dessa... Eu já não sabia, eu não lembrava. Eu não sei se ele lembrava, mas eu não sabia. Por que eu ameacei ele? Eu sabia que era uma treta com meu irmão, mas eu não sabia mais por quê. Aí ele cresceu, virou quase adulto, e se envolveu com a turma de barra pesada. E eu comecei a pensar assim, se eu sair de casa, ele vai me pegar. Rapidinho fui lá falar assim, ó, coisa de criança, a gente ter brigado naquela época, né? Criança faz essas coisas, rapaz. Depois a gente cresce, amadurece. Eu queria mesmo que você ficasse do meu lado. Fiz igualzinho esses caras aqui, ó, sou bobo. Me lembro de seu Carlinho, que faz aniversário hoje, sempre ensinando para o Mauro assim, tem que ser amigo dos caras, não é assim? Vou falar fora do microfone, porque pode dar. Passarinho? Wilson? Para com Wilson, passarinho. Tinha que ser amigo, não era assim, Carlinhos? Tinha que caminhar perto. E os caras falam, vamos ficar amigos. E o Jefté fala assim, eu tenho uma condição. Eu levo minha turma toda para guerrear com vocês. Eu compro essa briga para mim. Eu levo. Esse exército todinho. E ó, os caras são bravos, hein? Caminharam comigo. Eu levo. Mas se o Senhor me der a vitória, eu sou líder sobre vocês. Aí os caras ficaram fechados. A gente topa. Verso 9. Se vocês me levarem de volta para combater com os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiro ao rei amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós? Os caras estavam lá preparando para a guerra, para teres atacado a nossa terra. Aí o rei dos amonitas respondeu assim para Jefté, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Os caras dizendo, vamos parar de briga. Fala para o mensageiro do Jefté. Vocês tomaram a terra da gente, quando vocês invadiram tudo aqui, e agora, se vocês não querem briga, devolve para nós, está tudo certo. Não precisa ter briga, a gente faz isso de maneira amistosa. Aí o Jefté mandou nova mensagem, no verso 14. Assim diz Jefté, o mensageiro de Jefté para os amonitas. Israel não tomou terra de Moabe coisa nenhuma, tampouco terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo caminho do deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo assim, deixa a gente passar pela terra de Edom. Mas o rei de Edom não ouviu. Enviou mais um pedido ao rei de Moabe, no finalzinho do verso 17. Mas ele também não quis. Israel permaneceu em Cádiz, está pedindo assim, deixa a gente passar por dentro da terra de vocês. E os caras disseram, não, tanto Edom quanto Moabe. Em seguida, verso 18, isso é tudo mensageiro de Jefté falando, os israelitas viajaram pelo deserto, contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam no outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e ele lhe pediu, deixa a gente atravessar a sua terra para ir ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não só não acreditou,
como pensou assim, essa turma quer mais. Eles não querem só passar por dentro da terra, eles vão arranjar briga com a gente. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território, verso 20, assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaz e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras de Armon, que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Está dizendo assim, a gente não pegou nada, não. A gente só queria passar por dentro e a gente pediu. Aí vocês levantaram, vieram brigar com a gente se defendeu e a gente derrotou vocês, porque o Senhor foi com a gente. Agora ele vai perguntar para os caras assim, nos versos seguintes: me diz uma coisa, você não fica com aquilo que os deuses de vocês dão para vocês? É justo que Israel fique com o que Deus deu para nós. Foi Deus quem deu a terra para a gente. Veja você, que se tinha uma coisa que a turma de Israel fazia no livro dos Juízes, era se esquecer de Deus. Esse cara está indo na contramão, ele está lembrando a história todinha, dizendo, não, o que nós temos veio do Senhor, foi o Senhor quem nos deu. O Jefté vai na contramão dessa trama do livro dos Juízes. Conquista, quando está de boa, esquece de Deus, e fala, não, o que a gente tem, o que a gente é, foi Deus quem deu, e a gente valoriza isso. E aí ele faz uma pergunta para os caras, mais uma pergunta para o rei. Você se acha melhor do que os outros povos que lutaram com a gente e perderam? Você acha que vai derrotar a gente? Os caras eram fortes. Você acha que vai derrotar a gente? A briga não é entre Israel e os amonitas, os moabitas. A briga é entre deuses. Os seus deuses e o nosso Deus é o único Deus. Você acha que você vai vencer? Tenta. Vamos ver o que dá. Verso 24. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camons, te dá? Da mesma forma, tomamos posse daquilo que o Senhor, nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou contra ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor e todas as cidades à margem de Arnon. Por que não você conquistasse todo esse tempo? Tem 300 anos que a gente está aqui, por que você acha que você não conseguiu? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, olha como é que ele bota o Senhor na história toda hora, o juiz julgue hoje a disputa entre israelitas e amonitas. Ele está dizendo, o que acontece na vida da gente depende do Senhor, vem do Senhor. Não vem das nossas estratégias, vem do Senhor, está consagrado ao Senhor, então que o Senhor julgue. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e se atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Agora é brabo. Agora é brabo. Ele fala assim, lembra que ele é cananeu, né? Falei para você que ele é cananeu. E aí ele pega um misto do jeito de enxergar Deus e de fazer culto a Deus de Canaã, da Cananeia, dos cananeus, e o jeito de ser de Israel. Tudo consagra ao Senhor. E aí ele faz um voto ao Senhor de entrega, ele faz assim, se entregares os amonitas nas minhas mãos, verso 30, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar vitorioso, será oferecido em holocausto ao Senhor. Se eu ganhar essa guerra, Deus, o primeiro ser vivo que vier ao meu encontro, quando eu estiver chegando na cidade, primeiro ser vivo que cruzar a porta na celebração, eu sacrifico para o Senhor. Pensa, sacrifício humano era parte da rotina dos povos pagãos da época. Inclusive, muito de exterminar povos, lembra que eu falei em Juízes?
muito de matar e não ficar com nada, era porque Israel era ferramenta de juízo de Deus para aqueles povos. O que o Jefté faz? Pega um misto de religiosidade pagã e de entrega a Deus, e disse: Deus me dê essa batalha, o primeiro ser vivo que cruzar a porta quando eu sair, eu entrego a Deus. Jefté foi para o combate, verso 32, e o Senhor entregou os amonitas em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chega à sua casa em Mispá, quem está saindo na porta? A filha dele. Primeira pessoa que cruza a porta, lembra do voto que ele fez? É a filha dele, a única filha dele. Fosse Jefté da estirpe dessa turma que a gente leu, que faz aliança com o Senhor, chora, aí Deus atende, aí fica feliz porque teve batalha, vitória na batalha. Fosse Jefté dessa estirpe aqui, ele ia dizer assim: eu prometi, mas Deus não vai nem ficar zangado se eu não fizer. Mas Jefté tinha alguma coisa dentro dele que o impedia. A palavra de Deus diz que quando ele vê, porque ele sabe que ele está indo para lá com um voto feito a Deus, quando ele vê saindo da porta da cidade, dançando e celebrando a vitória, a filha dele, e eu fico pensando que isso foi até uma maneira, a Bíblia não fala, mas foi uma maneira da turma honrá-lo, né? Vai dançando para o seu pai te ver, pensa. Vai celebrando a vitória. Quando ele vê que é a única filha dele, ele grita, rasga as roupas. E a turma não sabe o que aconteceu, e a filha dele pergunta: o que foi, pai? Por que você está assim? Você é um homem de Deus, por que você está assim? E ele diz: minha filha, eu fiz um voto a Deus, que se ele me desse vitória naquela batalha, primeira pessoa, primeiro ser vivo que cruzasse a porta em minha direção, eu matava em sacrifício ao Senhor. E foi você, minha filha. E ele chora e se arrebenta por dentro. E a moça fala: você é um homem de Deus e você vai ter que cumprir o que você falou. Você vai fazer. Meu pai, verso 36, respondeu ela: sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, pois jamais me casarei. Vá, disse ele, 2 meses. Fosse a menina uma mulher não temente, uma moça não temente, 2 meses vazava fora. Vai sacrificar outra, sua mãe, aquela prostituta, já botava a mãe no meio de novo. Que na história do Jefté dá para você botar a mãe a hora que você quiser, porque foi a Bíblia que botou. Vai, disse ele, deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. É o que diz a Bíblia. Vai botando para nós, que pensa que é não casar. Mas a Bíblia ainda vai para além. Diz que ela foi chorar sua virgindade. Leva as moças e pergunta: está chorando porque você vai morrer? Ela fala: não, estou chorando porque eu vou morrer virgem. É de chorar mesmo. Abrir um parênteses. Você sabe que eu fui criado num lar cristão e tinha um medo desgraçado de Deus, de fazer coisa contra Deus assim e ele me ferrar. Eu tinha uma visão diferente de Deus, eu tinha mais medo do que uma relação afetiva e amorosa. Então a religião me prendeu com medo de Deus. E aí assim, virgem até o casamento. E as pessoas ficam na igreja assim: canta Maranata, vem Senhor Jesus. Falaram: não, Chico, já pensou a eternidade em toda? Você falava assim: você sabe como é que é? Você falava: não. Você nunca? Eu falava: nunca. E eu falava assim, tinha uma música que eu adorava na minha adolescência. Eu falava assim: espera mais um pouco, Senhor. Tinha uma música que dizia: espera só mais um pouquinho.
A moça também foi chorar isso. Passados 2 meses, ela voltou, verso 39, a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Verso 40. Daí, vem o costume em Israel de saírem as moças durante 40 dias, todos os anos, para celebrar a memória de Jefté, o gileadita. Durante gerações, virgens saem uma vez por ano para lembrar essa atrocidade cometida por Jefté. Para lembrar ele fez um voto imbecil, pagão, e a filha dele pagou por isso. Geração após geração foi se relembrando isso, para dizer, não é essa relação que se quer com Deus, não é assim que se vive. E se entristeceu, não uma família, e nem um povo, mas gerações, porque não era isso que Deus queria, isso era um voto pagão. Esse cara, depois, para a gente encerrar a história, eu já vou fazer as minhas conclusões. Os efraimitas vêm para a batalha, depois que está tudo ganho, é assim, aparece um monte de gente para dizer que tinha jeito certo de vencer, não é verdade? Você está na crise, tem problema para resolver, ninguém mete a mão. Depois que está resolvido o problema, e fala todo mundo, era mole, não sei o quê. E os efraimitas, a tribo de Efraim, veio até Jefté para dizer assim, você foi para a batalha sem a gente, o que você está querendo? Você está querendo ser presidente da nação? Você está querendo ganhar, assim, notoriedade, fama, essa estrela, cara? Você foi para a briga e não chamou a gente. Aí o Jefté diz assim, não, eu chamei, vocês não demoraram, vocês não vieram, demoraram demais, e a gente foi embora. A gente vai queimar tudo que é casa sua, os efraimitas falaram, vamos queimar toda a sua casa, matar todo mundo, estavam revoltados até também com a história do sacrifício da menina, vamos arrebentar com todo mundo. Não tem conciliação, e eles mexeram com o cara, lembra que o cara é bravo? Lembra que o cara é brigão? Mexeram com o cara. Briga entre Israel agora. Tribo de Efraim contra Gileade. Jefté passa o rodo na turma. Os caras saem correndo. Um mora do lado de cá do rio, outro mora do lado de lá do rio. Aí até atravessar rio, os efraimitas voltam correndo para casa, mas se espalham tudo. E o cara está revoltado, bravo da vida, fulo da vida, e fala assim, vão matar tudo que é efraimita. Cerca as pontes e as passagens, cercaram as pontes, botaram um soldado na ponte, fizeram igual a alfândega, sabe? Botaram os soldados lá, no capítulo 12 está essa história, e não deixavam a turma atravessar. Deixa eu só achar o verso. Os gileaditas, verso 5, tomaram as passagens do Jordão, que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam assim, você é efraimita? Aí os caras diziam assim, não. Vai dizer que é? Que se dissesse que era, matava na hora. Aí perguntava, você é efraimita? Os caras falavam, não, só quero passar para lá, só por passar. Aí o cara falava assim, fala Shibolete. Aí o cara falava, Cibolete. Aí falou, efraimita. Efraimita. Pelo sotaque que eles pegavam. Pelo sotaque. Fala porta. Aí o cara fala, porta. Paulista, do interior. Não é assim? Fala um sotaque de carioca, como é que é? Carioca bota o X, né? X no... Né? Qual? Churrasco. Churrasco. Você é mineiro? Fala, não. Então por que você quer atravessar a ponte? Só quero comer um pão de queijo, uai. Mata. Era assim. E a Bíblia fala que esse cara que a gente leu é um exemplo de fé. Hebreus elenca uma galeria dos heróis da fé. Cita um monte de nome. E Jefté está lá na galeria dos heróis da fé. Se me perguntasse se eu botaria na minha galeria dos heróis da fé, eu falei, está doido, cara, como é que o cara faz um voto desse? Mas está lá. E aí separei algumas coisas para a gente pensar rápido.
Primeiro, Deus ama e usa um Jefté que o mundo despreza. Deus ama e usa um Jefté que o mundo despreza. De ser de sua mãe uma prostituta, você é bastardo. Deus tem uma herança para o seu povo. Você é de Canaã, cara. Você é de mulher cananeia. Você é cananeu. Aliás, cananeu. A turma, as camisas que eu estou vestindo é do Ministério de Esporte da IBJI, que vai começar o evangelismo mês que vem, através do futebol. Escreveram vermelho e preto, diz que foi voto de maioria. E vão evangelizar. Tem um uniforme de jogo, esse é o uniforme que vai para o jogo. Então, quando eles vão para as cidades jogar, no campeonato estadual, eles vão com uma bermuda. Eu achei que não era de bom tom vir com a bermuda também. E essa camisa. Depois vestem a camisa de treino. Me mandaram a camisa e falaram: pode ser essa, pastor? Eu falei: pode, né? Mas, pastor, lembra que não tem nada a ver com futebol e torcida de maneira pessoal, é tudo pelo reino. Eu falei: aham. E aí, quando eu li Jefté, um cara que é desprezado por todo mundo e que numa escolha minha pessoal não entraria numa galeria dos heróis da fé, me fascina essa coisa de um Deus que pega a gente assim e fala: eu uso, eu ainda acredito em você. Seus irmãos não acreditam, seu passado te condena, mas eu amo e uso um homem como Jefté, uma pessoa como Jefté. Isso é extraordinário. Aí eu falei assim: pode até pregar de camisa vermelha e preta, que ele usa assim mesmo. Pode até não pregar de camisa vermelha e preta e ter o coração vermelho e preto, ao invés da cruz no coração, que seria muito mais bonito. Mas Deus usa. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Mais ainda, eu tenho que ser rápido hoje. Essa história me ensina que vaticínio sobre o meu futuro, quem dá é Deus. Essa história me ensina que determinação sobre o meu futuro, sobre o seu futuro, quem dá é o Senhor. É o Senhor. Você não vai herdar nada, você não tem futuro aqui. Quem disse? Eu estou dizendo. Não, enquanto o Senhor não disser alguma coisa a esse respeito, não tem decreto fechado na minha vida. Antes de subir aqui, eu fui ali falar com o Fábio Brito, que a gente tem visto de volta. Falei: nós vamos marcar seu testemunho para quando? Porque foram umas madrugadas de vaticínio determinando. O caminho é de morte. Mas quem disse? Não, a medicina, o nome e o sobrenome são ruins, como ele escreveu lá. Mas Jesus é nome que é sobre todo nome. O futuro sobre minha história, sobre sua história, está nas mãos do Senhor dos Senhores. Isso aqui é a história de Jefté me diz. Não vai ser, não tem herança. Não é que não tem herança por causa da sua família, não. Não é o que é de Gileade, não. O Senhor me levantou juiz sobre todos da minha nação. Não é sobre a casa do meu pai, não. Deus me fez juiz sobre todos. E depois vem mais uma turma que não atentou para isso e fala assim: quem pensa que você é? Quem você pensa que é? Soubesse ele os cânticos que a gente tem na IBJI, ele diria: eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu sou Jefté, brigão encrenqueiro, chefe de uma turma braba, barra pesada. Minha mãe era prostituta, mas o Senhor mudou a minha história. Você quer isso na Bíblia inteira, você vai ver. Nosso Deus que transforma choro em dança, por exemplo. O decreto da minha vida, da tua vida, está nas mãos do Senhor. Hoje eu vejo Renatinha, depois nós vamos orar com ela. Sofreu um acidente bravo de carro, não foi, Renatinha? O carro já era, né? Pelo que me disseram. Eu não vi as fotos, mas me disseram que foi barra, né?
Um exemplo vivo entre a gente de que decretos de quem dá a palavra final é Deus. É Matinho. Se você conviveu os últimos 15 anos junto com a gente, você sabe do que é. Quem dá a palavra final para a minha história, para a tua história, é o Senhor. Deus vai buscar lá em Tobi. Fala, vim te buscar. O que você está fazendo aí? Fala, não tem espaço para... Por que não tem espaço? Eu vim te buscar, eu vim te incluir no meu projeto. Deus fez seu povo quem não era seu povo. Depois você vai ver isso lá na frente. Graças a um Deus que é assim com Jefté, é que a gente está aqui cantando louvores, porque nós somos gentios, tá bom? Somos herdeiros de uma promessa, nós somos gentios. Ele vai buscar a gente lá em Tobi e fala assim, vocês também vão cantar louvores e me adorar, vão assentar à mesa do rei comigo. Esse Deus de Jefté é o nosso Deus. Essa história me fascinou essa semana enquanto eu li. Tem mais, escrevi mais aqui. Esse cara tem uma convicção profunda de que o fator determinante para a vida é o Senhor, é a aliança com o Senhor. Ele mata a filha, não mata assim, está tudo certo. Se fosse ela, fosse um cachorro, estava tudo certo. Não, ele sofre com aquilo. Fez um voto errado, tolo, imbecil. Mas, de alguma maneira, esse cara tem dentro dele uma chave virada, dizendo assim, o fator determinante para a vida é o Senhor. E sua filha, ele fala, a pérola mais preciosa que eu tenho. E por que você matou? Ele fala, porque eu encontrei uma pedra ainda mais preciosa que aquela. Entre duas dores, entre dois dissabores, eu vou ficar com o dissabor de perdê-la do que o dissabor de desagradar a Deus. Esse cara sabe de alguma maneira que o fator determinante para a vida é a aliança com o Senhor. Eu abomino a escolha que ele fez, condeno porque aprendi com o cristianismo que não tem espaço para isso. Deus deixou um exemplo para que a gente nunca mais fizesse, que foi o caso de Abraão que me fugiu o filho, Isaac, obrigado. Eita, como é que eu esqueci isso? É a camisa. Sai. Um exemplo, não faça mais isso. Não é com sacrifício humano que a gente se relaciona. Aliás, eu sou o Deus que morreu na cruz, para que não houvesse morte humana definitiva. Eu sou o Deus da vida para os humanos, de vida com abundância. Ele fez algo que estarrece a Deus, estarrece a nós. Mas por trás dessa história, há uma convicção profunda de um cara dizendo assim, eu tenho aliança com Deus e Deus tem aliança comigo. Mais ainda, ele diz assim, tudo que a gente tem, quando ele vai falar com o rei lá, tudo que a gente é, o povo que a gente é, e as conquistas que a gente tem, a gente só tem porque Deus deu. Se a gente é o que a gente é hoje, ele vai falando com o rei, a gente só é porque Deus é quem Ele é. Uma convicção profunda de que as conquistas que tem na vida vêm do Senhor. Uma convicção profunda de que aquilo que Deus der, porque Ele fala, se o Senhor me der essa vitória, eu consagro a Ti. Não é pelo bando bravo que me segue, é pelo braço forte do Senhor. Não é pelo recurso que eu tenho, pela fama que eu tenho, pelo currículo que eu tenho, é por causa do Senhor. Você entendeu isso? O que você é, vem do Senhor. O que você tem, vai para quem? Esse cara tem essa convicção. Guardada a aberração do fato, que Deus nos dê coração similar. Que Deus nos conduza assim também. Por último, Jefté é gente que quer o que Deus tem para dar. E é gente que sabe que Deus pode dar o que Ele deseja. É gente que quer o que Deus tem para dar.
Uma vez recebemos uma turma de oração, vou encurtar a história. Aí uma moça que viu a coisa de oração acontecendo, viu que o meu grupo de oração era mais contido. Vocês lembram disso, Bruno e Elisângela? Meu grupo era mais contido. A maioria do meu grupo era de igreja batista. A turma das igrejas pentecostais estavam reunidos num grupo ali atrás, aqui dentro. Coisa pegando fogo lá. Eu estava feliz no meu grupo, mas de fato a oração lá estava fervendo, sabe? Aí a moça que viu isso de fora, meu grupo, pastor, num grupo quietinho, e um grupo avivadão lá assim, pelo menos estereótipo, avivadão lá. Aí ela fala assim, ó, Deus tem coisa que quer te dar e você não recebe. Eu falei, é ruim. Se Deus quer dar, eu quero pegar. Quase que fiz igual aquele negócio, eu recebo. Eu quero, se Deus tem para mim, eu quero. Eu tenho o meu jeitão, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. E mais ainda, ele sabe que Deus pode dar aquilo que ele deseja ter. Eu desejo voltar para casa, ser honrado na minha família e ter meu espaço reconquistado. Faz isso por mim. Ele sabe que Deus pode dar aquilo que ele deseja. Então, hoje de manhã, eu vim te lembrar dessas coisas todas e orar com você. Primeiro, para te dizer que maravilhosa graça é essa de um Deus que não desiste de gente como a gente. Que graça extraordinária que alcança gente como Jefté, gente como a gente. Que extraordinário resgate de Deus que vai buscar a gente lá e falar, eu tenho um plano para você. Que soberania é essa que diz, não é o diagnóstico que você tem que vai determinar o final da sua história. Sou eu quem tenho a última palavra. Sou eu o Senhor da história, Jefté. Eu sei que te disseram que você não ia ter herança, mas é que esqueceram que eu sou o seu Deus. Eu transformo histórias. Jefté é alguém que diz, Senhor, tu tens o que a fazer no meio dessa turma da IBJI? E ele diz um monte de coisas. Você quer? Ele diz, eu quero. Jefté venceu aquela história de falar, eu não. Está doido, é muita luta, muito trabalho, turma encrenqueira, turma birrenta, porque a famíliazinha é a família birrenta do Jefté lá, né? Você pisou no meu pé, não falo mais com você. Jefté fala, eu quero, tudo que o Senhor tiver para derramar naquela família, naquela igreja, naquele povo, eu quero. E mais, tem coragem de pegar algumas coisas na mão e falar assim, Senhor, além de tudo que o Senhor tem para dar, eu sei que tu podes dar algumas coisas que eu desejo. E pega essas coisas e põe no altar do Senhor e fala assim, está aqui. É assim que ele fala com o rei, se Deus permitir, a gente derrota vocês. Porque não é se a gente consegue ou não consegue, é se Deus quer ou não quer, porque se Ele quiser, Ele vai fazer. E se Ele quer, eu quero também. Você entendeu? Eu preciso encerrar, mas eu quero orar com você. Queria convidar você a ficar de pé, antes da gente orar. Vocês prepararam música? Então primeiro nós vamos cantar, depois eu oro. Quero orar com você. Quantos dos que estão aqui hoje entendem assim, Wesley, isso foi para mim, Deus falou o meu coração na manhã de hoje. Onde você está? Faz um sinal com a mão para a gente orar junto. Deus abençoe todas essas mãos. Deus abençoe. Senhor, bendita é a tua palavra. De verdade ela é viva para nós. Ela entra com poder transformador no coração da gente. Eu te peço na manhã de hoje que isso se cumpra uma vez mais de maneira evidente. Meus irmãos e irmãs, a gente carece do Senhor, a gente necessita da tua intervenção, a gente necessita dessa realidade transformadora que acolhe gente como Jefté, sem pedigree, sem um passado louvável, aliás, com um passado questionável. E quando a gente ouve isso, a gente se sente acolhido por Ti também, porque é assim a nossa história, Senhor. Quem somos nós para que o Senhor receba louvores dos nossos lábios?
Mas hoje pela manhã nós nos lembramos uma vez mais do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, Jesus, és tu, Jesus, tudo para nós. Eu te peço, para a glória do teu nome, que as pessoas entre nós, que tinham entrado aqui, ou que estão nos assistindo pela internet, com um prognóstico, com um diagnóstico fechado a respeito do futuro, tenham hoje portas abertas através de ti, Jesus, de novo. Que as algemas que tinham sido postas, dizendo, você não vai caminhar mais, Jefté, você não tem mais história aqui. Que essas algemas, que esses grilhões sejam quebrados na manhã de hoje, pelo poder do Senhor dos Exércitos. Faz assim, Senhor, faz assim. Eu te peço, Pai, para a gente que está isolado lá em Tope, uma história nova, através do Evangelho. Um renovar, uma fonte de vida, jorrando de um coração que estava seco. Eu te peço assim. Eu te peço, ó Deus, para todos aqueles que estão aqui hoje sem esperança, um renovar de esperança, um convite teu dizendo, vem, Jefté, vem comigo, e nós escreveremos uma história digna de ser mencionada depois. Faz assim, eu te peço, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar.